Jesus veio morrer, Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvamos a Deus por esse domingo tão importante que nós comemoramos a Páscoa do Senhor. É uma data muito expressiva, muito significativa, se não uma das mais importantes para os cristãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos muito por essa semana que tem se findado, pelo teu amor para conosco, pela tua atenção sobre a nossa nação. E queremos te louvar, Senhor Deus, por esses momentos que nós podemos interceder pelo Brasil. O Senhor possa estar abençoando o povo brasileiro, trazendo a Deus aos corações discernimento, compreensão de todas as coisas. E da mesma forma, Senhor Deus, àqueles que governam, que estão investidos de autoridade, que o Senhor possa estar abençoando, inspirando, Senhor Deus, aqueles corações, para que façam a tua vontade, para que conduza essa nação, Senhor Deus, sempre para a vitória. Nós estamos na tua presença, ó Pai, para lermos a tua palavra, glorificarmos o teu nome e esperamos receber do Senhor muitas bênçãos nessa noite, de forma tal que possamos glorificar durante toda esta semana o Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Nossa leitura hoje está no Evangelho de João, no capítulo 1. E também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 1, e 1 Coríntios, no capítulo 5. João registra aqui palavras de João Batista. No dia seguinte, viu João Batista, a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu repito o versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, 1 Coríntios. Capítulo 5, no versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa estar abençoando o texto que nós lemos nesta noite, trabalhando no nosso coração, e nesses momentos que estaremos meditando da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós, trazendo, Senhor Deus, no nosso entendimento, toda a importância da Páscoa, daquilo que ela representa nas nossas vidas, que na verdade é a grande chance do perdão dos pecados, porque Teu Filho, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. E assim, Senhor Deus, o Senhor possa estar abençoando todos os textos que vão ser lidos para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, e que o Senhor possa em todas as coisas glorificar o Teu nome. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. A agitação do comércio estraga duas datas importantes no cristianismo. É o Natal. Para a grande maioria, já o Papai Noel tem mais valor do que Jesus. E na Páscoa surgiu um coelho que traz ovos, né? A Páscoa é do cordeiro, não do coelho. Então, é muito importante nós prestarmos atenção que algumas datas a comemoração fica tão intensa
que nós perdemos de vista a razão dessas comemorações. A Páscoa é uma celebração muito antiga, de 1500 anos antes de Jesus. Ela já passou a existir, a primeira Páscoa foi no Egito. Então, veja bem, de lá para cá, como é que foi se deturpando, né? E principalmente com a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, é que a Páscoa se tornou verdadeira Páscoa. A verdadeira passagem de Deus sobre esse planeta. Mas o comércio costuma apagar. Poucas pessoas atinam para o que significa essas duas datas que eu falei, né? O Natal do Papai Noel, que na verdade é o Natal de Jesus, e a Páscoa, que não tem nada a ver com coelho, tem muito a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o testemunho de João Batista. 3 vezes no Evangelho de João, João registra o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Né? Então, ele fala mais de uma vez que Jesus é o Cordeiro. Eu li esse pedaço porque esse texto ele fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, tem muito sentido essa questão do tira o pecado do mundo. Na nossa cultura, nós não enxergamos direito a Páscoa como o judeu enxergava. A primeira Páscoa, que eu li também em Coríntios, que fala Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, o Cordeiro da Páscoa é Jesus, fora o coelho, né? Então, voltando para aquilo que ele significava no Egito, a palavra Pesach, que é Páscoa em hebraico, literalmente significa passar por cima. Como expressão idiomática, significa uma coisa muito interessante, né? Significa que poupar, conceder misericórdia. As línguas são assim mesmo. Então, ela tem um sentido literal, que é passar por cima, pesach, passagem, passou por cima. Passou por cima, não aconteceu nada com os filhos de Deus de Israel e morreram os primogênitos do Egito. Mas como expressão idiomática, no hebraico, ela passou a significar que não atingiu os judeus, foram poupados. E Deus concedeu ali a sua misericórdia. A palavra pensar que não significa isso. Mas como expressão idiomática, ela passou a significar. Como Metusalém. Né? Metusalém é a palavra Metushalom em hebraico, que significa aquele que é de paz. Mas como expressão idiomática ficou, ele fica até que venha. Então, as línguas têm essas colocações, né? Mas o importante para a nossa noite, hoje nós pensamos o seguinte: Jesus, o Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso assunto, né? Vamos primeiro pensar o seguinte: quanto ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a palavra de Deus que diz o seguinte, que Deus proverá. Vamos abrir Gênesis no capítulo 22. Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 22. Versículos 7 e 8. Aquela experiência de Abraão, quando Deus pediu que ele levasse seu filho para ser oferecido. Eles estão prontos aqui para acontecer. Né? Então, Gênesis 22, versículos 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, Deus proverá para si o cordeiro. Que significa que Deus vai providenciar o cordeiro. Naquele momento, Isaac foi substituído pelo cordeiro que Deus providenciou. Deus proveu, no momento exato, o cordeiro. Então, Isaac foi poupado e o cordeiro é que entrou no holocausto. Essa troca é justamente onde nós falamos até domingo passado a questão de Romanos, né, no livro de Romanos, quer dar uma olhada lá, Romanos no capítulo 9.
que nós vemos domingo passado, quando fala assim, e não pensemos que a palavra, 9, versículos 6 a 8, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, ali naquele momento, ficou bem claro a questão da promessa. Deus proverá sacrifício para si, ou cordeiro para si. Foi a resposta de Abraão, profética. Deus sabia que Abraão sabia que Deus providenciaria de qualquer maneira alguma coisa naquele momento, porque Deus havia prometido que a sua descendência seria como as estrelas do céu, a areia do mar. Então, a providência do cordeiro que foi mostrado aqui com Abraão, o cordeiro foi providenciado para a nossa vida na pessoa de Jesus. Então, naquele instante, lá naquele lugar, nos montes Moriá, que Abraão foi levar o seu filho, aconteceu ali o que aconteceu na crucificação. Aquela cruz era nossa, porque o pecado foi nós que cometemos, mas Deus providenciou o cordeiro para nós, Jesus. Então, Jesus é o cordeiro de Deus, cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo. A iniciativa é de Deus em prover. E Abraão sabia disso. Abraão sabia que alguma coisa ia acontecer, por isso quando Isaac era um jovem, né, perguntou para o pai dele, cadê o cordeiro? Eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, o altar, cadê o cordeiro? E a resposta, Deus proverá o cordeiro para si. E Deus providenciou. Como o homem não podia ser, de forma alguma, morto pelos seus próprios pecados, Cristo foi dado no nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, morreu por nós. Foi providenciado sobre aquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Se todos, cada um de nós fôssemos crucificados, nós morreríamos pelo nosso próprio pecado e estaríamos condenados. Então, lá no Éden, quando Deus disse, certamente morrereis, o homem foi condenado à morte. Por isso que no Evangelho de João, Jesus fala assim, passou da morte para a vida. Mas ele não está falando com mortos, mortos na carne, mas mortos no espírito. Então o homem que não tem Jesus está morto, embora esteja vivendo a carcaça. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Então é por isso que tem essa promessa grandiosa, quando Deus providencia para ele o sacrifício que seria a satisfação da justiça de Deus pela nossa culpa. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo lugar, para entender um pouco a Páscoa, é a questão da primeira Páscoa. Vamos lá para o livro de Êxodo. Tem um significado muito especial, Êxodo capítulo 12. Versículo 3, depois 5 a 8 e depois 11 a 14. Primeiro 3. Deus fala para Moisés instituir a Páscoa e diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. O que é o cordeiro? Cordeiro não é o carneirão, e nem a ovelha é a fêmea. O cordeiro é o cordeirinho pequeno. É o cordeiro criança, né? Então, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Esse é o versículo 3. Agora, 5 a 8. O cordeiro será sem defeito. Jesus não tinha nenhuma mancha de pecado. Então, o cordeiro tinha que representar a pureza de Jesus, né? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, mas nenhum deles poderia ter defeito. E o guardarás até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na vega da porta nas casas em que o comem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas comerão. A ervas amargas é o símbolo da amargura, do cativeiro do pecado.
Porque o cativeiro egípcio ele é a representação do homem escravizado debaixo do poder do pecado. Então, tudo isso significava a Páscoa no Egito, mas apontando para a verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Então, essa foi a primeira Páscoa, né? Aquilo que nós dissemos no início. Então, a palavra Pesach significava, que Deus falou aqui no capítulo 12 de Êxodo, aparece pela primeira vez a palavra Páscoa, né? Então, quando Deus fala a respeito da Páscoa, ele chama de Pesach, quer dizer, passar por cima. Mas o povo entendeu, para eles, como expressão idiomática, fomos poupados. Poupar, conceder misericórdia, benevolência. Então, esse é o significado que ela passou a tomar. Agora, versículo 24 a 27. A respeito da Páscoa. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então, mesmo depois que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo, passou por essa terra, foi sacrificado, ofereceu-se a si mesmo sobre aquela cruz pelos nossos pecados, a Páscoa continua. Agora, o Cordeiro da Páscoa nos é conhecido. É o Senhor Jesus que assumiu o nosso lugar na condenação. E só Ele poderia vencer a morte. O homem não poderia ser crucificado pelos seus próprios pecados, porque ele morreria e iria para o inferno. Mas o Senhor Jesus morreu no nosso lugar, porque Ele era aquele que, conforme Ele mesmo diz, eu tenho poder para dar a minha vida e para restituir a minha vida. Só nele estava essa propriedade, de dar e tomar. Então Ele se deu sobre a cruz em nosso lugar, sacrificialmente, para ressuscitar, vencer a morte. No nosso lugar. Nós jamais venceríamos a morte, mas Ele venceu no nosso lugar. Depois nós vamos dar uma olhada a respeito desse significado, né? Mas olhando lá para o Egito, o sangue do Cordeiro era o sinal nas portas. E aquele destruidor que passaria, reconheceria pelo sinal do sangue do Cordeiro, que naquela casa o povo era poupado da morte. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está nas nossas vidas. Está na nossa experiência com Jesus e é o grande sinal de que nós pertencemos a Ele. Então, é muito importante nós olharmos para essa questão. Então, voltando aqui. E uma vez dentro da terra, lá, depois que ele tomassem posse de Canaã, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Na sua casa, quando você estiver comemorando a Páscoa, ou na comemoração da Páscoa, você vai dizer para os seus filhos, esse é o rito que Deus estabeleceu no Egito, se cumpriu em Jesus e nós relembramos hoje. Por estatuto perpétuo, como lá em Israel, até que o Senhor Jesus volte. Estaremos anunciando essa grande verdade. Uma coisa interessante que acontece no Antigo Testamento, quando o rei que reinava sobre o povo era bom, a Páscoa era celebrada. Quando o rei não era bom, a Páscoa era negligenciada. Não acontecia a Páscoa. Então, esse estatuto perpétuo, essa ordenança perpétua que Deus deixou para o povo de Israel e hoje para a igreja, é um sinal da vida espiritual. Então, quando o povo ia mal no Antigo Testamento, não havia Páscoa. E se nós olharmos alguns reis notáveis que foram bons, tementes a Deus, Josafá, Ezequias, Josias, eles tiveram todo o cuidado de restabelecer a Páscoa do Senhor na nação. Então, hoje, fora o coelho, né? Restaurando a Páscoa na nossa vida, na pessoa de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que é Jesus, o Cordeiro Pascal, conforme Paulo fala no livro de Coríntios, foi dado no nosso lugar na cruz para vencer a morte.
E esse memorial permanece na igreja, anunciando até que o Senhor Jesus volte para levar a sua igreja. Louvado seja Deus. Como é bom nós termos essa ideia. Um terceiro detalhe é a Páscoa cristã. Vamos abrir no Novo Testamento o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Um texto um pouco longo, para nós termos a ideia do que o Senhor Jesus falou e fez naquela Páscoa, naquele lugar que eles comemoraram aquela ceia naquela noite. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Eu gosto muito desse texto por causa da palavra ansiosamente. Imagina Jesus tendo ansiedade. Né? Na verdade, é uma palavra para que nós possamos compreender o sentimento que estava no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Era o momento que iniciava o processo de que ele seria dado no nosso lugar. Então, desde as promessas de salvação, antes da fundação do mundo, que Deus vinha já promovendo e falando e anunciando em todo o Antigo Testamento, era um momento. Então, Jesus, de uma certa forma, como um desabafo, ele coloca essa palavra: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até o dia que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice e havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Esse é o pronunciamento para aquele momento de muita intimidade com os apóstolos, que o Senhor Jesus mostra esses símbolos, essas figuras todas importantes, para que nós compreendamos o que ele quer dizer. Lá em Isaías 53, do versículo 7, Isaías, profetizando a respeito de Jesus, fala assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, é o cordeiro que é levado para o lugar da morte, para o monte que eles chamavam de Calvário ou Caveira. O Império Romano usava como pena de morte a crucificação. Então se cumpre aqui o que Jesus fala no livro de Lucas e cumpriu o que estava em Isaías. O sacrifício anunciado no livro de Mateus, nós percebemos que muitas vezes Jesus falava que era necessário que o Filho de Deus padecesse pelos pecados, né? E os apóstolos não compreendiam até o final o que é que Jesus queria dizer com essas palavras. Mateus capítulo 27. Jesus está crucificado. Uma grande batalha é travada agora. Nós diríamos: que batalha um homem cravado na cruz, pendurado, pode travar? Era o Filho de Deus contra o poder das trevas. Até aquele momento, o inimigo achava que a morte do Filho de Deus seria o fim. Mas era justamente ali que estava o plano de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ser dado em nosso lugar. Então, naquele momento, a força do que o inimigo fazia para tirar Jesus da cruz, porque aquele era o sacrifício. Aquele era o método de Deus para a salvação do mundo. Veja como é interessante. Então,
começou todas aquelas tentativas de desmoralizar Jesus e desafiar para que ele saísse da cruz. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 39 ao 43. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. Jesus tinha que ficar. Se ele descesse da cruz, nós estaríamos perdidos. Então não se pode olhar para aquela figura sentindo pena de Jesus. Devemos sentir pena de nós mesmos, pelos nossos pecados. Ele foi na cruz por amor de nós. E continua aqui. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Versículo 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Versículo 43, é um versículo do Salmo 22, versículo 8. É o Salmo 21, versículo 9, na Bíblia Católica. Todo o Salmo 22 inteiro é a crucificação de Jesus. Eu estou falando só de um versículo. Essa zombaria toda com Jesus está no Salmo 22. Então, naquele instante, uma batalha muito, muito potente era travada ali. Nós só vamos compreender essa batalha abrindo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Quando ele fala a respeito do que aconteceu sobre a cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. O Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo, de forma maravilhosa, numa explicação muito clara a respeito da batalha que era travada na cruz. Então, quando Jesus está crucificado, uma batalha tremenda era estabelecida. Era o Filho de Deus dando-se a si mesmo, o justo pelo injusto para levar-nos a Deus, conforme diz o apóstolo Pedro nas suas cartas. E ali morrendo no nosso lugar, o único que podia dar a si mesmo, oferecendo um sacrifício perfeito, porque ele não tinha pecado. Então ele se deu por nós, satisfazendo assim a justiça de Deus. Então no capítulo 15, o capítulo 15 de 1 Coríntios, diz o seguinte: e quando este corpo corruptível, o nosso, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Jesus. Tragada foi a morte pela vitória. E o Espírito Santo faz um desafio para a morte do seguinte: onde está a morte, a tua vitória? A morte perdeu. Então aquela morte anunciada a Adão lá no Éden, certamente morrerás, disse Deus, e o diabo disse a mentira: não morrereis. Mas o homem, como dissemos no início, estava condenado à morte eterna do pecado. Não era uma questão de morte física. Então essa morte foi tragada na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Passamos da morte para a vida. Essa passagem da morte para a vida anunciada por Jesus no Evangelho de João se tornou possível justamente por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha nenhuma esperança. Então, no próprio livro de Coríntios, no capítulo 15 mesmo, há uma discussão sobre isso, porque a igreja de Corinto tinha dúvidas a respeito da ressurreição. Então, o Espírito Santo falou através de Paulo: se Cristo não ressuscitou, então nós estamos perdidos. Em vão é a nossa fé e nós não iremos para lugar nenhum. Mas Cristo ressuscitou. E essa é a vitória sobre a morte. Então, quando nós falamos em Páscoa, fora o coelho, né? Fora o ovo. O importante é que a morte foi vencida. E somente o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, como testemunhou João Batista e registrado pelo apóstolo João,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa verdadeira aconteceu com a morte de Jesus e a sua ressurreição. E a morte foi vencida. Por isso nós podemos dizer, onde está a morte? A tua vitória? A vitória é de Jesus. A vitória é de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Nós vencemos a morte em Cristo Jesus, porque Ele venceu no nosso lugar. O sacrifício teve essa potência. Por isso nós falamos, naquela cruz, uma batalha tremenda aconteceu. Lembrando os fatos, num dado momento, houve um escurecimento da terra. Quem sabe para o mundo não ver no Filho de Deus o sofrimento pagando por todos os pecados. Os nossos pecados estavam sobre Ele. E Jesus se calou durante um tempo. Depois que começou a falar as últimas palavras da cruz, Ele diz uma palavra registrada também no Evangelho de João. Ele fala, está consumado. Está consumado o sacrifício vicário, o sacrifício feito no nosso lugar. Está consumado, a morte foi vencida. Está consumado, a salvação é possível. O apóstolo Pedro, no seu discurso no livro de Atos, ele fala, porque nenhum nome há dado debaixo do céu em quem poderemos ser salvos. Somente em Cristo Jesus, porque somente Ele pode dizer, está consumado. A morte perdeu. Eu venci a morte. Livro de Apocalipse. 30 vezes no livro de Apocalipse fala a palavra o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5. Eu acho esse texto maravilhoso, por aquilo que ele representa e pela confissão de fé que ele coloca diante de nós. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 4. É uma visão que o apóstolo João está tendo, o mesmo que escreveu o Evangelho. Nessa visão, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, é o Senhor Jesus. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico. Em Cristo Jesus nós podemos entoar um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz, olha que declaração maravilhosa, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Digno é o Cordeiro, Senhor Jesus, que foi morto, mas está vivo, de receber, por isso que ele recebe o poder e riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e de tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É uma glorificação muito grande do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos terminar. A nossa esperança, por isso nós estamos falando do Senhor Jesus hoje, a nossa esperança está justamente nessa glória declarada no livro de Apocalipse. Capítulo 22 do livro de Apocalipse. É o fecho de toda a expectativa, de toda a esperança, pela qual nós nos colocamos nesse planeta como filhos de Deus, cristãos, proclamando a sua salvação, glorificando o seu nome,
testemunhando a obra que Ele fez nas nossas vidas, e se resume no capítulo 22 de Apocalipse, do versículo 1 ao 5. Então me mostrou novamente a visão. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ó, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. No meio da sua praça é o céu. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as flores da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória ao Cordeiro de Deus. Como é bom realimentarmos a nossa esperança nessa Páscoa, lembrando tudo que ele fez e a vitória sobre a morte que ele levantou naquela cruz. Então, quando nós olharmos para e pensarmos em Jesus crucificado, é importante que, antes de nos compadecermos, é entender que ele estava lá por causa dos nossos pecados. Jesus não era um coitado sobre a cruz, ele era o vencedor. Sobre aquela cruz estava o único digno de receber a honra, todas aquelas coisas que nós vemos em Apocalipse, mas ele era o único possível de ser dado em sacrifício por causa dos nossos pecados. Então, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor pela Páscoa que nós celebramos. Louvado seja o Senhor por esse memorial que nós haveremos de tocar, igreja após igreja, vão passando geração, mas até que o Senhor Jesus venha, estaremos declarando a glória do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Que Deus abençoe a cada um e abençoe a tua vida para que você nunca se esqueça desses valores tão importantes do cristianismo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, não há palavras no nosso entendimento para agradecermos por tão grande salvação. Perdidos que estávamos, veio o Senhor Jesus buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele foi muito mais longe. Não só veio buscar, como deu-se a si mesmo sobre aquela cruz, como sacrifício perfeito, completo, eterno, pelos nossos pecados. Vencendo sobre a cruz a morte, dando o sinal dessa vitória na sua ressurreição. A morte não pôde contê-lo, como nada pode conter o Senhor Jesus. E Ele então levanta-se gloriosamente e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por isso porque essa é a resposta também da nossa ressurreição. A vitória de Jesus é a nossa vitória, nós te louvamos, ó Pai, por isso. Porque podemos dizer isso. Assim, Senhor Deus, o Senhor possa traduzir no nosso entendimento tudo o que aconteceu naquela tarde e na ressurreição do Senhor Jesus. Que o teu povo, ó Deus, tire esse tempo para pensar e te dar graças por tão grande salvação. Foi revelado a cada um de nós, ó Pai, pela tua palavra, o que foi feito ali. E te louvamos quando o Senhor Jesus disse, está consumado. A tua justiça foi satisfeita e pelo seu sangue nós estamos regenerados, fomos salvos em Cristo Jesus. Vencemos a morte, Ele nos deu a possibilidade de passarmos da morte para a vida. Assim como Ele ressuscitou, nós nos ressuscitaremos com Ele em glória, porque essa é a tua promessa. Louvado seja o teu nome, muito obrigado a Deus por tão grande salvação. E seja conosco, ó Pai, na semana que se inicia, abençoando todos esses dias, abençoa o nosso trabalho, nossos afazeres, que sejam abençoados por Ti em tudo quanto fizermos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora, salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações e o poder do Espírito Santo, sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.